Voltamos. Vamos assistir um pequeno trecho do filme Bezerra de Menezes e voltamos para o nosso debate. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Cenas interessantíssimas. Eu fico imaginando todo o esforço que o Dr. Bezerra fez para poder vencer aquele ranço de autoritarismo daquele tempo, que, de certa maneira, até hoje se mantém um pouco. Mas, Aninha, vem então perguntas relativas a essa ideia. Na doutrina espírita, qual é a visão de Deus? A visão de Deus dentro da doutrina... se você pegar o Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, né? Então Deus é a perfeição suprema, é o Criador de tudo. E a gente não pode ligar Deus à imagem do ser humano, né? Porque Deus não é um homem, porque senão ele também seria falível. Então a gente não pode ligar. Então Deus é energia, Deus é bondade, é perfeição, Criador de tudo. Deus é amor acima de tudo. Mas não, o espírita nunca liga Deus a uma figura humana. Então, para os estudos do Espiritismo, Deus e Jesus não são a mesma pessoa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quantas vezes Jesus diz que conversa com o Pai, não é? Então, não são a mesma pessoa, de jeito nenhum. Não sendo a mesma pessoa, e até porque Deus, ele não seria uma pessoa, como você bem disse para a gente, ele é essa inteligência suprema, ele é essa causa primária de tudo que nos envolve. O Cristo, então, pelo que se estuda no Espiritismo, ele não foi criado de maneira especial. Não, ele foi criado como todos nós. Como um espírito... Um espírito simples, ignorante, que foi evoluindo e atingiu a esse nível de perfeição. E ele continua evoluindo. Mas ele não foi criado na mesma condição, na mesma época que a gente. Ele é um espírito muito mais antigo. Ele é um espírito mais antigo, então ele já passou por todas essas experiências que nós passamos. E por ele ter passado por essas experiências, fica mais fácil, então, ele entender as nossas dores. Exatamente. Porque se fosse alguém criado assim, por estalo, sem ter nunca tido a experimentação do sofrimento, da dor, da dificuldade, ele não teria como entender as dores da gente. Claro, muito mais difícil. E esse é um papel de consolação, porque a gente conversa com alguém que a gente tem a certeza que nos entende porque passou por aquele mesma, se não a dificuldade nossa, algo que se assemelha a ela. Claro, conviveu com pessoas também com todo tipo de dificuldades. Enfim, ele teve uma vida normal, ele teve reencarnações normais. Não aqui na Terra. Não em outros planetas, onde foi possível ele ter a sua evolução. E aí, então, vem a pergunta: por que a interpretação do cristianismo feita pela doutrina espírita, ela é consoladora até em função do que o Dr. Bezerra de Menezes falou? Ela é consoladora, primeiro, né? Nós temos como exemplo, olhando por um lado, nós temos como exemplo Jesus. E você sabendo que Jesus não é um ser à parte, não foi o escolhido,
sabendo que nós vamos chegar na nossa evolução a ser espíritos também do mesmo nível de Jesus, já é um grande consolo. E o segundo consolo... Olha, confesso a você que é difícil olhar no espelho e ficar vivendo e pensar, eu sou um espírito em evolução, que um dia vou estarei chegar, na condição. Né, a mesma condição de Jesus. E a segunda grande consolação da doutrina espírita é saber que a vida não acaba com a morte. É saber que aquele ente querido que eu gosto muito, que eu amo, aquele amigo, aquele conhecido, eu vou encontrar ele novamente. Não termina. Aliás, a nossa vida real não é essa. A nossa vida real é a vida do espírito desencarnado e não a vida do encarnado. Essa vida aqui é que é irreal, é a passagem pela escola. Mas, Aninha, como é que fica então essa questão? Como é que eu vou trazer para a minha vida do dia a dia a prática da reencarnação? Porque a prática da caridade auxiliamos, a prática da esperança desenvolvemos um novo olhar perante as nossas dores. Mas e a ideia, a prática da reencarnação? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Porque as pessoas ficam pensando, diante da minha dor, do meu problema, como é que eu posso interpretá-la à luz da reencarnação? Olha só, você pode... Não é porque você está sofrendo um determinado problema, as pessoas às vezes têm essa mania de dizer assim, ele está passando por isso, é karma, deixa ele passar por isso, né? Não, não é isso. Pode até ser um karma, né? Pode ser. Mas todo mundo tem obrigação de ajudar as pessoas, seja na dificuldade que for. Isso não importa. Então, o espírita, ele coloca isso dentro dele. Se eu melhorar nas minhas futuras reencarnações, eu também vou ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais tranquila. E vou poder cada vez mais auxiliar as pessoas. Então, se o espírita se depara com alguém em sofrimento, ele não vai ter aquela atitude quase que egoísta. Se alguém está sofrendo é porque é o karma, precisa ele fez passar alguma coisa, né, numa outra vida e agora está passando por esse momento para resgatar isso. Até pode ser, mas a nossa obrigação é tentar amenizar e tentar até fazer com que aquela pessoa entenda isso. Né? Porque quando você entende as coisas, elas ficam muito mais fáceis, né? Muito mais suaves. Né? Eu também já ouvi muita gente dizer, nossa, o espírita pede até para ficar doente, né? Porque aí ele vai se melhorando. Não é bem assim, né? Mas a gente até encara essas dificuldades, começa a encarar de uma outra maneira, né? Agora, independente disso, o espírita tem que ir ao médico, sim, ele tem que se tratar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem que ir a psicólogo, espiritismo não é milagre, não, de maneira não alguma. Existe. Isso é importante, porque, importante. Olha, o espírita, se precisar, vai ao dentista. Claro. Se precisar, vai ao psicólogo. Se precisar, vai ao cardiologista. Não é porque ele frequenta a casa espírita, vou tomar aqui um copo de água frutificada. Vou tomar um passe, estou livre disso. Não. Bom, a gente tem um grande exemplo, né? Chico Xavier. Quantas doenças, quantos problemas de saúde Chico Xavier teve e nunca deixou de ir ao médico, né? Nunca deixou de se cuidar. De se cuidar, claro. Porque ser espírita não é ser masoquista. Não. Pelo contrário. De jeito nenhum. Ninguém gosta de sofrer. E somos espíritas exatamente porque nós não gostamos de sofrer. Porque se gostássemos, estaremos vivendo a nossa vida sem buscar entender as razões e os motivos. Assim como a razão e o motivo de terminar o bloco, que os 12 minutos já passaram. Passa rápido, gente, vocês não têm ideia. Queridos, fiquem conosco, vamos para os nossos comerciais. Já voltamos. Até logo.